Oi, pessoal. Tá trazendo hoje para vocês mais uma aula de centro cirúrgico, central de material, né? Hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre cirurgia, tempos cirúrgicos. Eu sei que algumas coisas que a gente vai falar hoje aqui, talvez vocês já viram em centro cirúrgico 1, viram em clínica cirúrgica, mas antes da gente entrar em algumas outras partes específicas, eu preciso estar dando uma relembrada para depois não ficar falando coisa que vocês fiquem meio perdidos, tá? Então, para eu ter certeza do acompanhamento depois, eu preciso estar passando esses itens aqui para vocês, tá bom? Então, na próxima aula, já dando uma adiantada, a gente vai falar sobre anestesia, tá? É uma aula bem bacana, fala os tipos de anestesia, os cuidados e tudo mais, tá bom? Então, vamos lá, vamos lembrar um pouquinho a definição do que é cirurgia, né? Então, cirurgia é o ramo da medicina que lida com enfermidade e condições que necessitam de técnicas operatórias. As cirurgias, elas podem ser classificadas, né? Quanto à finalidade e quanto à necessidade de realização, tá? Então, de acordo com a finalidade, a gente classifica cirurgias em diagnóstica, né? Aquela cirurgia que é realizada com o objetivo de ajudar no esclarecimento da doença, por exemplo, laparotomia exploradora, biópsia. Então, suspeita-se que a pessoa tem um câncer de fígado. Aí o médico faz uma laparotomia exploradora e para verificar qual o nível que está esse câncer, onde que esse câncer já acometeu o paciente, né? Ou então faz uma laparotomia para poder fazer uma biópsia para ter o diagnóstico se é ou não um câncer, por exemplo. Curativa, cirurgia curativa, ela tem por objetivo extirpar ou corrigir a causa de uma doença. Por exemplo, apendicectomia. O paciente tem uma apendicite e aí ele vai para o centro cirúrgico, faz a cirurgia de apendicectomia, que é a retirada do apêndice, e ficou curado. O paciente tem um cisto de ovário, e aí ela vai para o centro cirúrgico, faz uma oforectomia ou uma oforoplastia, tá? Oforectomia retira o ovário. Oforoplastia só vai tirar o cisto do ovário e vai manter o ovário. E a paciente está curada. Corretiva, que é uma cirurgia corretiva, é aquela cuja finalidade é reconstituir ou restabelecer a capacidade funcional perdida ou diminuída. Por exemplo, os pacientes que nascem com fissura de palato, né, que nasce com o céu da boca aberto, né, fissura do palato. Então, vai fazer uma correção, vai fechar essa fissura para o paciente voltar a ter a sua funcionalidade de alimentação, de fala, né, normalizada. Paciente teve uma fratura exposta que rompeu todos os tendões. Então, depois vai fazer uma tenorrafia, que é para corrigir o movimento da mão, o movimento do pé, tá bom? Então, é uma cirurgia que corrige algum problema que o paciente tem. E a cirurgia paliativa, né? Hoje está muito em alta ouvir essa palavra paliativa, né? O que é? Tem o objetivo de atenuar, aliviar ou corrigir provisoriamente a dor causada pela doença, por exemplo, uma colostomia. O que é paliativo? Paliativo não é gambiarra, tá? Paliativo é você fazer alguma coisa que vai melhorar a qualidade de vida do paciente que não tem mais diagnóstico de cura, tá? Mas também o diagnóstico dele, né, assim, vai morrer amanhã. Ele pode ter um tempo de vida e a gente tem que dar uma qualidade de vida para esse paciente. Aqui ele coloca como exemplo a colostomia. Então, o paciente tem um câncer de intestino que não dá para se tirar o intestino ou fazer de novo a reconstrução do intestino do paciente, mas esse paciente precisa evacuar, ele precisa eliminar, né, os dejetos dele, o produto da alimentação dele. E aí, o que é feito então? Então, faz-se uma colostomia, que o paciente vai continuar se alimentando, continuar tendo a sua eliminação, e o tumor vai ficar quieto lá e, assim, dá uma qualidade de vida. Trata-se com medicação, para dor e tudo mais, dá uma qualidade de vida para o paciente. Uma paciente com tumor de ovário, né? O tumor está enorme, já
acometeu, mas a paciente, o tumor é do tamanho de um bebê, praticamente. Já vi isso. Então, o que vai fazer? Vai tirar aquele tumor, vai tirar aquele ovário para curar a paciente? Não, não vai curar. Não tem cura mais, já tem metástase, mas precisa tirar aquele ovário porque está apertando, comprimindo outros órgãos, a paciente não consegue respirar de tão grande que é o tumor, tá? Então, é para fazer o quê? Para dar uma qualidade de vida melhor para o paciente, não com a intenção de curar o paciente, tá? E quanto à necessidade de realização, as cirurgias elas podem ser uma cirurgia de emergência, né? Emergência é aquela que deve ser realizada de imediato, com a finalidade de salvar a vida do paciente. Por exemplo, um paciente com hemorragia interna, uma amputação traumática, um ferimento de arma de fogo, tá? Então, acontece uma emergência, se não operar agora, nesse minuto, no próximo dos 10 minutos, não colocar na mesa de cirurgia, o paciente morre, tá? Uma cirurgia de emergência. Para esse tipo de cirurgia, não precisa jejum, não precisa reserva de sangue, não precisa nada. Do jeito que o paciente chega, ele sobe para o centro cirúrgico. Lá dentro que vai pedir sangue, vai pedir exame, jejum, não tem problema nenhum para uma cirurgia de emergência. Uma cirurgia de urgência. Sua realização é necessária, mas pode aguardar até de 24 a 48 horas. A gente coloca 24 horas. Então, assim, urgência, o paciente precisa fazer a cirurgia, mas não tem que ser agora, já, tá? Pode aguardar. Por exemplo, uma apendicectomia, né? O paciente está com apendicite, não tá uma apendicite estuporada, tá uma apendicite simples. Tá lá já 2 dias internado, fez os exames, fez tomografia, fez ultrassom, apendicite. Só que 1 hora antes dele vir para o hospital, ele comeu, né? Difícil de acontecer, mas acontece. Ele comeu. Eu falo difícil de acontecer por quê? Porque o paciente com apendicite vai ter muito vômito, muita náusea, então ele fica 2, 3 dias sem comer. Mas vamos supor que o nosso paciente comeu, é uma apendicite. Ele está hemodinamicamente estável, né? Tirando por ele estar com apendicite, não tem nada que coloque a vida dele em risco. Então, o anestesista vai chegar e vai perguntar, o paciente está de jejum? Não, o paciente não está de jejum. O paciente comeu faz 1 hora. Então, vamos aguardar 8 horas de jejum. Agora, são 7 horas da manhã. Quando for 1 hora da tarde, a gente opera o paciente, tá? Quando for 1 hora, 2 horas da tarde, a gente opera o paciente. Vamos esperar o tempo de jejum. E aí o paciente, às 2 horas da tarde, entra em cirurgia. Por quê? Ele precisa fazer essa cirurgia ainda hoje. Mas não quer dizer que precisa ser feita agora. Se fizer às 2 horas da tarde, não vai trazer nenhuma consequência para ele dele fazer agora às 7 horas da manhã. Mas se ele fizer agora, que ele comeu, ele pode vomitar e broncoaspirar. Então o risco para ele é bem maior dele vomitar e broncoaspirar do que ele esperar até as 2 horas da tarde. Ele corre muito mais risco de morrer pelo vômito dele, né, de broncoaspirar o vômito dele, do que se ele esperar dar o tempo de jejum, entendeu? Então, assim, agora, se fosse uma apendicite que estourou, explodiu lá dentro do paciente, aí era emergência. Ele podia ter acabado de comer e fazer 5 minutos, aí ele entra. Então, existem situações e situações que precisam ser avaliadas pela equipe cirúrgica, pelo anestesista, certo? E cirurgia eletiva, né? Eletiva, como o próprio nome diz, é aquela que a sua realização pode aguardar ocasião mais propícia, mas com necessidade. Então, o paciente precisa ser submetido a uma cirurgia, mas pode esperar. Vamos supor, o paciente interna para fazer uma cirurgia de hérnia e no pré-operatório, lá, a hora que chega no centro cirúrgico, a hora que está na clínica cirúrgica, esperando o centro cirúrgico chamar, é verificada a pressão do paciente. O paciente está com a pressão 22/13. Tá? Já é um paciente hipertenso que não faz tratamento da forma correta, alguma coisa assim. E aí ele tá lá com a pressão 22/13 e é avisado o centro cirúrgico, né? Avisa-se o cirurgião, avisa-se o anestesista e aí vai ser feita essa cirurgia. O médico pede para dar medicação e a pressão abaixa muito pouco, vai para 20/12. Vamos colocar essa hipótese. Não vai fazer, vai suspender a cirurgia. Por quê? O paciente precisa fazer a cirurgia? O paciente precisa fazer a cirurgia. Só que é uma cirurgia eletiva, não tem nada colocando a vida do paciente em risco. Agora, operar um paciente com uma pressão alta desse jeito,
pode colocar a vida do paciente em risco. Ele pode fazer um AVC em campo, um AVC em mesa cirúrgica, ele pode ter uma hemorragia devido à pressão estar alta. Então, o que vai fazer? Manda-se esse paciente para o posto de saúde, para o médico, para o cardiologista, acerta essa pressão e depois marca novamente. O paciente tem necessidade de fazer uma cirurgia, mas não tem necessidade de ser hoje, de ser agora, tá? Nesse momento, pode ele estar numa condição melhor para se fazer. E dentro do centro cirúrgico, nós temos algumas estruturas, né, dentro do bloco, né, então assim, o bloco operatório em si é o que tem a sala de operação equipadas a depender da especialidade. Então, nós temos centros cirúrgicos que tem sala da neuro, sala da cardio, sala da uro, salas por especialidades, onde tem os equipamentos próprios, mesa de cirurgia própria, tudo adequado para aquele tipo de procedimento, tá? Todo centro cirúrgico precisa ter uma sala de recuperação pós-anestésica, né? A gente depois vai ter uma aulinha só sobre sala de recuperação. Então, a sala de recuperação anestésica, com leitos equipados para atender os clientes no pós-anestésico, até a normalização dos sinais vitais, ele receber alta pelo anestesista, como eu falei na aula anterior, o responsável pelo paciente durante a permanência no centro cirúrgico é o anestesista. Então, depois dos sinais vitais normatizados, ele tem uma escala, que chama escala de Aldrich, que a gente tem que preencher na recuperação pós-anestésica, o paciente recebendo uma pontuação de 0 a 10, 0 a 9 no Aldrich, o anestesista dá alta para o paciente, avalia e dá alta para o paciente. E o centro de material esterilizado, né, que é o local onde são preparados e armazenados os materiais para serem distribuídos a todas as unidades do hospital. Grande maioria dos hospitais, a central de material, ela é anexa ao centro cirúrgico. Não é que ela faça parte, é um outro setor dentro do centro cirúrgico. Tem chefia própria, funcionários próprios, é separado. Alguns hospitais, por exemplo, no hospital estadual, a central de material é no subsolo e o centro cirúrgico é no 1, né, no primeiro andar. Então, é separada e ela abrange, ela atende o hospital inteiro. No hospital de base, a central de material é do lado do centro cirúrgico, mas ela também atende o hospital todo. Da Beneficência Portuguesa, a mesma coisa. A central de material fica ao lado do centro cirúrgico e atende todo o hospital. O ideal é que a central de material seja o mais próximo possível do centro cirúrgico, tá? Depois, quando a gente falar de central, vocês vão entender por que o ideal é que seja o mais próximo possível. E asepsia hospitalar, né? O que é asepsia? A gente escuta tanto falar de asepsia, antisepsia, e isso acaba virando a maior confusão na cabeça das pessoas, né? Bom, a asepsia é o processo de eliminar ou matar os micro-organismos patogênicos de uma determinada superfície, com o objetivo de conduzir o ato cirúrgico dentro dos padrões de segurança, evitando infecções. Lançamos mãos de recursos de asepsia, antissepsia e de conceitos para elucidar as diversas terminologias, né? A diferença de asepsia e antissepsia. Então, vamos lá. Qual que é a diferença de asepsia e antissepsia? Isso daqui cai em prova, isso daqui cai em concurso, isso daqui cai em tudo que vocês imaginarem. Aprendam porque vocês vão levar isso para o resto da vida. Então, asepsia é o conjunto de meios usados para impedir a penetração de germes em local que não contenha. Então, uso de luvas, campos operatórios e instrumentos estéreis. E antissepsia é o método usado para impedir a proliferação de micro-organismos em tecidos vivos com o uso de substâncias químicas. Exemplo, escovação das mãos com sabão antisséptico, antissepsia para eu fazer uma punção venosa. Então, assim, ó, asepsia é tudo que eu uso em material, tá? Então, eu vou limpar uma mesa, alcoolizar uma mesa, eu vou fazer asepsia da mesa, tá? Eu vou impedir que ali tenha germes. Eu vou limpar, vou fazer a limpeza com álcool 70 para fazer uma punção, eu vou fazer antissepsia da pele, certo? Então, o que eu faço em objeto é asepsia. O que eu faço em superfície, em pele, é asepsia, tá? Então, a hora que o médico vai pintar, que a gente fala, vai passar o clorexidina e o álcool iodado na pele do paciente para preparar
a pele para fazer a cirurgia é antissepsia. O que eu jogo, os campos que eu jogo no paciente, né, a luva que eu estou usando estéreo, os instrumentais, eles são assépticos, não tem micro-organismo nenhum, eles foram esterilizados, então eles não têm micro-organismo, certo? Gravem isso daqui, leiam com atenção, criem um esqueminha aí na cabecinha de vocês, porque isso daqui é muito importante. Então, a asepsia é a ausência de micro-organismos que eu tenho em materiais. E antissepsia é a limpeza que eu faço com antissépticos, né? E principalmente na pele do meu paciente, certo? Ou na minha própria, quando eu vou fazer a escovação cirúrgica das mãos, estou fazendo a antissepsia da minha mão. Esterilização. Eliminação total dos micro-organismos, eliminação dos esporos e inativação dos vírus. A esterilização é aplicada no instrumental e roupas, avental, campos e compressa. Então, isso daqui é esterilizar. Sanificação é a redução do número de germes a um nível julgado isento do perigo. Aplicação realizada em objetos inanimados nas dependências hospitalares, refeitórios e lavanderias, tá? Então, passar um álcool 70, eu estou fazendo uma sanificação. Passar um quaternário de amônio, eu estou fazendo uma sanificação, tá? Estou reduzindo o número de germes, mas ele não está estéril. Se eu for lá fazer um exame, tem bactéria, tem vírus ainda ali, num nível bem menor, num nível que não causa nenhuma doença, mas tem, tá? E desinfestação, que é a exterminação ou destruição de insetos, roedores ou outros que possam transmitir infecções ao homem e a outros animais ou meio ambiente. O problema que a gente tem muito grande dentro dos hospitais, principalmente os hospitais mais antigos, é a formiga, né? E aí a avó falava assim, a formiga faz bem para os olhos, né, filha? Pode comer formiga. A formiga, ela anda em tudo. Então, ela vai lá no lixo contaminado do meu paciente que está cheio de secreção purulenta, ela anda lá no curativo que eu acabei de tirar, sai do saquinho do lixo, vem aqui e anda em cima da mesinha de alimentação do paciente que não tem nenhuma infecção, que foi lá fazer uma cirurgia plástica. Aí ela sai dali, né, ela não limpou a patinha antes de vir andar ali, porque ela não sabe disso, que ela tem que limpar a patinha. Então, o que eu estou fazendo com isso? Ela está distribuindo infecção pelos meus pacientes. Então, eu posso fazer tudo certinho, o cirurgião ser excelente, minha central de material ser excelente, minha equipe cirúrgica ser excelente, mas a formiga que andou no lixinho do vizinho, que tinha infecção, e foi lá no lixinho do outro que não tinha infecção, passou infecção de um para outro. Então, por isso que no hospital não pode ter formiga, não pode ter barata, não pode ter nada disso, porque eles andam um no lixo do outro paciente e nas patinhas, nas asas, eles acabam levando micro-organismos para outros pacientes, de um paciente para outro, tá? E vamos falar do tempo cirúrgico, né? O que é esse tempo cirúrgico, tá? Então, a cirurgia ela é dividida em 4 tempos. Então, é o tempo da diérese, da hemostasia, da exérese, né, que é a cirurgia propriamente dita, e da síntese, tá? Dependendo da cirurgia, acrescentamos a exérese, a drenagem, a implantação de prótese e outros termos. Mas vamos ficar nesses 4 principais aqui, tá bom? Então, a diérese é a abertura ou incisão. Ela tem como finalidade preparar os tecidos ou planos anatômicos para atingir uma região ou órgão. Pode ser classificada em mecânica ou física, tá? Diérese mecânica, né? Ela pode ser através de punção, que é a introdução de uma agulha ou catéter nos tecidos, sem seccioná-los, sem cortá-los. Secção, segmentação dos tecidos com material cortante. Então, pega o bisturi e corta, tá? O bisturi a frio que a gente fala, aquela lâmina 23, aquele bisturi que a gente vê na televisão, aquele bisturi ela corta, então faz uma secção. Uma curetagem, que é a raspagem da superfície de um órgão com o auxílio de uma cureta, tá? E dilatação, processo através do qual se procura aumentar a luz de um órgão tubular. Então, por exemplo, pode-se fazer uma dilatação da uretra, o paciente não está
conseguindo urinar, porque a uretra está muito estreita, o médico passa um catéter, né, e dilata essa uretra para poder aumentar essa luz da uretra e o paciente conseguir estar urinando. A diérese física. Então, diérese mecânica é aquela feita com o bisturi e com tesoura, tá? Bisturi frio, que a gente fala, e a tesoura é a diérese mecânica. A diérese física é aquela que eu faço com o bisturi elétrico, tá? Então, o que é o bisturi elétrico? O bisturi elétrico é um aparelho que emite onda de calor. Pela eletricidade, ele emite onda de calor e ele faz o corte cirúrgico. Qual é o legal do bisturi elétrico? Ele já corta e coagula. Então, ele faz 2 tempos. Ele faz o tempo da diérese e da hemostasia também, tá? Então, térmica, realizada com calor, cuja fonte é a energia elétrica, que é o bisturi elétrico. Crioterapia, consiste no resfriamento intenso e repetido da área em que vai ser realizada a intervenção cirúrgica. Então, o frio também consegue fazer o corte cirúrgico. E eu tenho o bisturi a raio laser, tá? Que consiste em um bisturi que emprega um feixe de radiação infravermelho de alta intervenção cirúrgica. Ele é um feixe muito forte, parece a espada do Highlander, sabe? Aquele feixe de luz assim. E ele corta, coagula também, é um bisturi muito caro. Aqui em Bauru nós temos no hospital estadual. Ele é empregado para cirurgias cardíacas e cirurgias de fígado, porque a cauterização dele, o corte que ele faz é bem preciso e a cauterização também é muito boa. E são 2 cirurgias que sangram bastante, tá? Então, cirurgia com o raio laser, com o bisturi de raio laser. Na verdade, é um bisturi de argônio, tá? Que é utilizado aqui. E aí a gente tem depois o segundo período. Então, cortou o paciente. Depois que cortou, vem o período de hemostasia. O que é hemostasia? É o controle da hemorragia, né? Então, no que corta, sangra, tem que fazer parar o sangramento. Então, nós temos a hemostasia temporária, que após uma secção, o vaso sangrante deve ser imediatamente comprimido com o dedo, com pressa ou gaze, enquanto se providencia seu pinçamento com uma pinça hemostática. Nós temos as pinças que são classificadas de acordo com o tempo cirúrgico. Então, eu tenho a pinça Kelly, que é uma pinça hemostática. O vasinho está sangrando, o médico pega a Kelly, segura o vaso, com isso para o sangramento. Sangramentos difusos. A colocação de compressas por 5 a 10 minutos são suficientes. Dentro da cavidade, as compressas deverão estar úmidas por soro fisiológico. Depois eu venho com a hemostasia, eu posso ainda ter a ligadura com o fio cirúrgico, tá? Pode ser preventiva e anterior à secção do vaso, ou reparativa, após a secção do vaso e hemorragia. O médico está fazendo a cirurgia, cortou. Na hora que ele corta, ele vê que tem um vaso calibroso no meio do caminho dele. Ele não vai pegar e passar o bisturi nem elétrico, nem o bisturi a frio ali, porque ele sabe que aquilo ali vai sangrar muito, né? Então, o que ele faz? Ele pinça o vaso, a gente fala, pega com a Kelly, imagina como se fosse um cordão umbilical, tá? Então, ele prende de um lado, prende do outro, passa, corta, antes de soltar a pinça, ele amarra as 2 pontinhas com um fio de algodão, que é um fio cirúrgico. Depois que ele fez isso, ele solta, não tem sangramento. Então, é uma ligadura com o fio cirúrgico. Hemostasia com eletrocautério. O cirurgião encosta o eletrocautério na pinça, presa ao tecido. Entre cauterizar e ligar, sempre preferir por ligar. Vamos supor que ele, na mesma situação anterior, ele encontrou com o vaso ali no meio do caminho, só que não era um vaso tão calibroso. E aí ele optou, em vez dele fazer a ligadura, como eu expliquei para vocês, ele pega o vaso com uma pinça e cauteriza esse vaso. Torra esse vaso, vamos assim dizer, entendeu? Ele queima esse vaso, aí ele corta ele, não tem o sangramento, tá bom? Isso daqui depende da conduta do cirurgião. E hemostasia com clipe ou grampo, né? Que é o fechamento vascular mais rápido. Então, eu tenho, dependendo principalmente numa cirurgia cardíaca, numa cirurgia vascular, a gente usa bastante o clipe. O clipe, ele vai pegando os raminhos da veia e vai
clipando mesmo, vai fechando os raminhos, principalmente quando ele precisa ter uma veia inteira para poder fazer um enxerto. Então, ele vai clipando os raminhos pequenos da veia, tá? Isso daí faz parar o sangramento. E depois a gente tem o outro tempo cirúrgico, que é a síntese ou a sutura, tá? Então, síntese é a recomposição dos tecidos por suturas ou grampeamento, com a posição das bordas da incisão ou aproximação de duas estruturas anatômicas. Excepcionalmente, usa-se colas biológicas, tiras de fitas adesivas ou enfaixamentos. As suturas são usadas para o fechamento de cavidades, paredes serosas, aponeuroses, fáscias, músculos e subcutâneo. Então, a sutura é o fim da cirurgia, né? É a hora que o médico começa, como a gente diz, a fechar o paciente, começa a fazer a reaproximação de tudo aquilo que ele abriu. Então, ele abriu as camadas, né, de músculo, de pele, de gordura, ele volta fechando tudo, reconstruindo todas as camadas, né? E para isso ele pode usar fio cirúrgico, ele pode usar cola, tem cola própria para isso, ele pode usar clipe, também tem clipadores para fazer essa sutura, ele também pode fazer a sutura interna, ele tira um pedaço do intestino e faz uma sutura interna com uma outra parte do intestino. É uma síntese, só que interna, que faz às vezes parte do próprio procedimento cirúrgico, e não a síntese de estar fechando o paciente na hora que já terminou o procedimento cirúrgico, tá? E aí a síntese ela pode ser classificada em cruenta, que é a união dos tecidos realizados por meio de sutura permanente ou removível. Incruenta, que é a aproximação dos tecidos unindo bordas por meio de gesso, adesivo ou atadura. Então, cruenta, quando ele dá ponto, quando ele une uma borda do tecido com a outra borda, quando ele dá ponto, é cruenta, tá? Esse fio pode ser retirado depois de 7, 10 dias, quantos dias o médico quiser, como pode ser um fio absorvível que não precisa ser retirado. Incruenta, alguém já ouviu falar de ponto falso, né? A gente tem muitos médicos que usam, dependendo do tamanho do corte que o paciente tem, em vez dele dar o ponto com o fio, ele faz aproximação com micropor, com alguma cola, com alguma coisa. Então, ele faz uma aproximação das bordas, coloca algum produto, né, algum adesivo, ou às vezes alguma atadura, e aí fecha-se sozinho, vamos assim dizer, tá? Não tem fio. Imediata, que é realizada logo após o traumatismo. Acabou de cortar, faz a sutura. Então, ela é imediata. Fez a sutura logo após que fez o procedimento cirúrgico, é imediata. Imediata, algum tempo após a lesão. Já faz 2 horas que caiu e agora que veio para o pronto-socorro para fazer a sutura. Então, é uma sutura imediata, tá? Completa, quando é feita em toda a extensão da lesão. E incompleta, quando a união dos tecidos não é realizada em toda a extensão da lesão, mantendo-se uma pequena abertura para a colocação de um dreno. Então, às vezes a gente pega uma sutura cirúrgica, uma incisão cirúrgica, e ela no meio dela tem um dreno. Nós temos vários tipos de dreno, dreno de Portovac, dreno de Penrose, dreno tubular, e aí o médico no meio do caminho resolve pôr um dreno. Então, é uma sutura incompleta, porque parou a sutura, colocou o dreno e depois deu mais 2 pontos, tá? 2, 3 pontos, quantos pontos forem necessários. Então, a sutura ela foi cortada no meio do caminho, tá bom? Nossa aula hoje vai até aqui, né? Na próxima aula eu vou estar falando para vocês, então, sobre anestesia, né? O que é anestesia, os tipos de anestesia, as drogas anestésicas mais comumente usadas, tá bom? Vou passar o exercíciozinho dessa parte que a gente falou. E deixem lá os comentários para saber se está dando certo, se vocês estão entendendo, se está muito complicado, para a gente poder estar atendendo legalzinho vocês, tá bom? Bom feriado, né? Agora essa semana a gente tem feriado. E até semana que vem, gente. Tchau!